Olá! Nesse vídeo a gente vai responder as principais dúvidas dos nossos inscritos no canal do YouTube. As dúvidas que a gente vai responder, elas são principalmente voltadas para as novas regras da reforma da Previdência que estão sendo ainda votadas no Congresso Nacional. Então vamos lá. Inicialmente, surgiram dúvidas em relação à aposentadoria dos professores, às regras de transição da aposentadoria comum e também em relação à aposentadoria dos portadores de deficiência física. Nesse caso, sobre esses temas, a gente vai fazer vídeos específicos. Então a gente não vai responder esses temas agora nesse vídeo, mas em breve a gente vai estar publicando, nós vamos publicar vídeos sobre esses temas, tá? Então essas dúvidas não vão ficar perdidas, não vão ficar no ar. Então a gente vai falar um pouco sobre a aposentadoria do vigilante, as regras de transição na aposentadoria especial, vai tratar daquele caso, daquelas pessoas que já fizeram pedido no INSS, mas ainda não tiveram uma resposta, então fizeram pedido agora, mas vão ter uma resposta só depois da reforma, como fica esses casos. Vamos falar de direito adquirido, do contribuinte individual e do caso dos profissionais da enfermagem, como fica essa categoria, a categoria da enfermagem, que a gente vai ver que também vai ser um pouco prejudicada pela reforma da Previdência. Então vamos lá, a primeira pergunta que foi do Dan Oliveira, que ele perguntou o seguinte: atividade de vigilante como especial reconhecida pelo STJ, como fica agora com a reforma da Previdência? Então o Dr. Denis vai responder essa pergunta. Bom, pessoal, sempre lembrando que essas perguntas que foram colocadas nos vídeos do nosso canal, elas representam a grande parte das perguntas. Então, que nem o Dr. Lucas ele disse, nós vamos fazer vídeos específicos com mais cautela, com mais calma, para vocês compreenderem muito bem cada situação, seja a regra de transição, seja os requisitos da aposentadoria. Então, o Dan Oliveira ele fez um questionamento muito importante referente a uma decisão recente que teve do STJ, onde ficou reconhecido o direito à atividade especial, ou seja, a aposentadoria especial para os vigilantes, mesmo aqueles vigilantes que não portam arma de fogo. A grande dúvida é a seguinte: a reforma ela prevê, a partir do artigo 20, 21, 22, a respeito da situação de agentes perigosos. Ela retira o reconhecimento dessas atividades de agentes perigosos da caracterização de atividade especial. Mas e aí, se a gente tem uma decisão da Justiça reconhecendo isso, como que agora o INSS vai interpretar? O que a gente vem discutindo e o que a gente vem vendo em palestras, em cursos e até mesmo em fóruns, eles falam, a gente reconhece essa especialidade, então eles falam do reconhecimento dessa especialidade até o momento da promulgação dessa reforma da Previdência Social, seja para as atividades insalubres, seja para as atividades perigosas. Mas isso, pessoal, a gente vem discutindo entre profissionais especializados em direito previdenciário. A gente sabe que o INSS pode interpretar de uma maneira diferente. Então, Dan Oliveira, é o seguinte: como vai ficar, a gente não sabe ainda, mas tudo indica que o reconhecimento do STJ que fez para os vigilantes, mesmo não portando arma de fogo, pode ser caracterizada como especial. Pode haver a conversão do tempo especial para comum e até mesmo para fins de aposentadoria especial lá na frente, até o momento da promulgação da reforma da Previdência Social. Bom, eu acho que é isso, então é um cenário de inconsistência ainda, né? Sim, então, e nesse caso, o vigilante que não conseguiu os 25 anos até a reforma, sim, infelizmente vai estar fora da aposentadoria especial. Aí não vai ter jeito, né? Isso.
Aí vai ficar na justiça. Isso, aí nem na justiça, porque vai ficar a justiça também fica atrelada à legislação. A gente sabe que tem interpretações, mas a gente vê que está sempre cercando pela legislação. Bom, seguindo no vídeo, a Andréia Serafim fez a seguinte pergunta: como fica a regra de transição na aposentadoria especial? Tá? Ela fez essa pergunta, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta também, como o Dr. Lucas disse, que a gente vai fazer um vídeo específico, mas como que fica então a transição na reforma referente à aposentadoria especial? Tá, então é o seguinte, em primeiro lugar, como que é hoje, resumidamente, a aposentadoria especial? Então, na aposentadoria especial, o segurado precisa comprovar 15, 20 ou 25 anos de exposição a agentes prejudiciais à saúde, ou que coloquem em risco a integridade física, para ter o direito à aposentadoria especial. Então, para agentes mais graves, basta 15 anos de exposição, para agentes de risco médio, 20 anos, e para os demais agentes perigosos e nocivos à saúde, 25 anos. Isso hoje, antes da reforma. E agora, como vai ficar para quem já trabalha nessas atividades e não vai conseguir completar os 15, 20 ou 25 anos até o dia em que a reforma for começar a valer, tá? Então, nesse caso, tem a seguinte regrinha. Primeira regra, esse segurado ele tem que completar os 15, 20 ou 25 anos ainda, porém com uma regra adicional. Então, vamos lá. Quem exerce atividade de risco que dá direito à aposentadoria especial por 15 anos, ele vai precisar completar 66 pontos. Que pontos são esses? Esses pontos resultam da soma do tempo de contribuição e da idade. Então, ou seja, não é mais suficiente ter apenas os 15 anos. Vai precisar completar 66 pontos, que é a idade mais tempo de contribuição. Para aquelas atividades com 20 anos, que se exige 20 anos de tempo de exposição a agentes especiais, 76 pontos, idade mais tempo de contribuição. E 86 pontos de idade mais tempo de contribuição para aqueles profissionais que trabalham em atividades que dão direito à aposentadoria com 25 anos de exposição. Isso. Né? Sempre lembrando que nesse caso aqui, então muita gente que está prestes a ter aposentadoria especial e antes vai entrar a reforma, vai chegar antes do que o tempo necessário para a aposentadoria especial, essas pessoas elas vão acabar se sujeitando a essas novas regras. Então, em muitos casos, a aposentadoria que poderia estar perto vai ficar um pouco distante, ou muito distante em alguns casos. O Dr. Lucas ele disse realmente essas regras de transição são para as pessoas que já estão com um tempo de contribuição além daquela questão de tempo especial, que tem que implementar essa pontuação. E as pessoas que estão próximas de se aposentar pela especial, a regra de transição ela não vai surtir efeito. Porque se a gente pegar a regra de pontuação e colocar para essas pessoas, porque a gente tem as aposentadorias especiais concedidas entre 45, 50 anos, 55 anos, a gente vê que se for pela regra de pontuação, vai superar as regras que estão vindo referente à aposentadoria especial, que é uma idade mínima e o tempo de contribuição, que a gente vai chegar lá, vai explicar para vocês, tá bom? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Rogério Santos. O Rogério Santos, ele fez a pergunta onde é uma pergunta que reflete a realidade que vem acontecendo dentro do INSS. A pessoa dá entrada na aposentadoria, o INSS está demorando muito tempo para analisar e se vier uma decisão de indeferimento, vai se sujeitar às regras que estão por vir ou às regras atuais de quando foi feito o requerimento? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter uma cautela na hora de responder, precisa de uma análise da documentação que foi juntada, porque não quer dizer que você está dando entrada
nenhum requerimento antes da reforma que você vai assegurar o seu direito àquele tipo de benefício. Não, a gente precisa ver a documentação. Se o INSS está demorando realmente para analisar, se ele vem e indefere o seu pedido, vai caber algumas situações, conforme os vídeos que a gente já fez sobre recurso administrativo, sobre ação judicial. E aí, se ficar reconhecido o seu direito a essa aposentadoria, vai ser as regras antes da reforma. Agora, se o INSS indefere o seu pedido e entra na justiça e também indefere o seu pedido, consequentemente, ou entra nas regras de transição que vai vir na reforma, ou vai se sujeitar integralmente às regras da reforma da nova Previdência, que é o que eles estão debatendo e discutindo, que está indo, hoje é dia 8 de agosto, está indo para o Senado Federal essa discussão. Lembrando também, Dan e Rogério Santos e outras pessoas que têm essa dúvida, o INSS tem um prazo mínimo para dar uma resposta para os requerimentos, que é de 45 dias, só que eles nunca fazem isso. Então, consequentemente, ou procura um profissional especializado nisso, ou faz uma reclamação da ouvidoria para que eles analisem um pouco mais rápido a situação do seu requerimento administrativo. Isso. Sempre lembrando que é importante fazer o máximo de esforço possível, né? Sim. Conseguir documentação. Às vezes, alguma documentação um pouco mais difícil, a gente acaba, né? As pessoas acabam deixando um pouco para lá, mas vai atrás da documentação para fazer o máximo de esforço possível para tentar reconhecer o seu direito antes da reforma. Não deixar para depois da reforma. Isso, tem vários pontos tem vários assuntos dentro do direito previdenciário que pode fazer você escapar das regras dessa reforma, implementar mais tempo. Então, vai juntando a documentação, vai tirando cópia, vai fazendo uma pastinha para no dia do requerimento ou do recurso judicial ou de um recurso administrativo, quer dizer, fazer valer o seu direito e sempre buscando essa documentação. Isso é o mais importante.